Olá, pessoal, namastê. Olá a todos. Hoje eu estou aqui para finalizar o tema que a gente já vem falando durante esse mês, nas últimas quinta-feiras, que é sobre o desenvolvimento do Ayurveda e do Yoga sob o ponto de vista feminino, da mulher, né? Então, na primeira aula, a gente viu sobre a história da Índia no geral, para a gente conseguir situar como que essa história se desenvolveu. No segundo módulo, a gente viu mais sobre a história do Ayurveda e do Yoga do ponto de vista mais feminino da mulher. Na última quinta-feira, né, terceira aula, a gente viu em específico sobre a as autoras, mesmo sendo poucas, as autoras que participaram aí do desenvolvimento do yoga e do Ayurveda. E agora essa é a última aula, porque eu não queria terminar esse assunto sem colocar aqui o país que a gente vive, o país que nós nascemos, o país que a gente trabalha, a história, na verdade, desse país comparado ou sendo vista lado a lado com essa história do Ayurveda, né? Da próprio desenvolvimento da Índia e do Ayurveda. Então, quem ainda não viu as aulas passadas, veja as outras aulas, são aulas que vão trazer bastante conteúdo, interessantes. E essa eu diria até que, infelizmente, vai ser uma aula mais rápida, porque eu particularmente, eu acho que a maioria de nós não temos tanto material, inclusive, até para falar com muita propriedade, eu acho que eu me colocaria, especialmente eu, sobre a história mais profunda dessas civilizações mais pré-coloniais aí do Brasil, né? Mas eu queria muito fazer um paralelo entre essas duas histórias desses dois países de dimensões continentais, com uma flora e fauna variada ao longo do seu país, né? A gente tem isso em comum. A Índia e o Brasil têm essa fauna e flora extremamente desenvolvida, que dá palco para o desenvolvimento do Ayurveda com várias e várias potencialidades, e eu acho que é isso que eu gostaria aí que vocês saíssem sabendo daqui, como o Brasil é essa terra fértil, com uma história até semelhante à história da Índia, e que não é, obviamente, onde o Ayurveda surgiu, mas que é um campo extremamente fértil para o desenvolvimento do Ayurveda, sempre foi, e um campo aí muito vasto, muito abrangente, com muitas possibilidades do desenvolvimento do Ayurveda aqui nesse país. Bom, então para começar, eu vou começar lá do princípio, igual eu fiz com a Índia, né? Relembrando que há mais de 300 milhões de anos atrás, a gente pertencia a um mesmo continente chamado de Pangeia. E esse continente, ele se divide nos continentes do norte, a Laurásia, e nos continentes do sul, que são os continentes da Gondwana. Nesses continentes do sul, a gente tem territórios como a Índia, como a África, como a Antártida, e como nós aqui, a América do Sul, então, incluindo o Brasil. Ou seja, há muitos milhões de anos atrás, a Índia e o Brasil foram continentes irmãos, eu diria assim, né? Então, se a gente olhar aqui na figura, ó, o Brasil é esse amarelo, junto com aqui a América do Sul. A gente tem a África, aqui o Congo, muito próximo ao Brasil, né? Angola, muito próximo, a Nigéria também, aqui no Nordeste. E a Índia, fazendo parte dessa mesma bacia, né, desse mesmo território, inclusive compartilhando muitas formações geológicas aí juntas. Então a gente vê, por exemplo, que aqui, olha,
essa placa aqui do Brasil e da América do Sul tem muito a ver com placas africanas, mas a gente compartilha aí conexões ainda de ecossistemas entre o Brasil e essa placa da Índia. Então, por exemplo, a gente vê que esses crátons do São Francisco no Brasil tem muito a ver com a paisagem da Índia Central, né? Com os vales e as montanhas da Índia Central. E o ecossistema também, a própria fauna fossilizada e a flora tem muito a ver, né? Então, por isso que a gente tem aí das mais de 500, quase 600 ervas descritas mais importantes dentro do Ayurveda, pelo menos 60, 70% dessa flora, dessas ervas medicinais, a gente tem correspondência no Brasil. O gengibre, o cominho, o coentro, o açafrão da terra, alguns tipos, por exemplo, de chatavari muito semelhante, alguns tipos de ashwagandha, né? Não são o mesmo, mas é, fitoterapicamente, com propriedades fitoterápicas muito semelhantes. Então, são países grandes que aceitam aí todas essas técnicas do Dravya Guna, fitoterapia, em relação ao clima, também muito semelhantes o Brasil, até se a gente for falar relacionadas aí a cultivo de ervas, né? E disse que foi o movimento das placas tectônicas que criou aí o Planalto Central brasileiro, que também impulsionou o continente indiano a fazer aquela subida e se juntar aí à Ásia. Então, são dois países grandes, são dois países que compartilham aí muito da flora, que compartilham muito do clima. Por exemplo, se a gente vai na Bahia e se a gente vai em Goa, é muito semelhante, né? O clima, as ervas que se usa, até os jeitos, trejeitos do povo, a forma de temperar a comida, a gente consegue encontrar. Horas a gente vai na Índia, é como se a gente estivesse no Brasil, e horas a gente vai em alguns locais do Brasil, é como se a gente estivesse realmente na Índia, né? Bom, apesar de, né, no início aí, antes mesmo de ter surgido o Ayurveda, o Yoga, os Vedas, essas duas terras, em momentos diferentes, eram ocupadas por civilizações agrícolas que tinham focos matriarcais, né? Que eram matrifocais, ou seja, a mulher tinha o papel na sociedade como curandeira, como pajé, como cultivadora de ervas medicinais, como aquela que poderia ser responsável pelos cultos. E fora isso, as duas sociedades mais ancestrais tinham uma ligação intensa com a natureza, com o poder da natureza, com culto à natureza como a mãe divina, como a mãe terra, o culto aos ciclos da natureza, ao Deus Sol, ao Deus Fogo, à deusa Lua, o Deus Vento. Então, isso tudo as duas culturas compartilham, né? O que acontece é que lá na Índia, essa cultura ancestral, pré-védica, teve tempo maior para se desenvolver, porque os seres humanos chegaram lá mais ou menos 70 mil anos atrás, 75 mil anos atrás, algo entre 100 mil e 70 mil anos atrás. Enquanto aqui no Brasil, por causa da migração dos seres humanos, isso aconteceu há menos tempo, né? A gente acha, pelo menos, que isso tenha sido há 15 mil anos atrás. Mas, de todas as formas, mesmo que essas civilizações lá na Ásia tenham tido mais tempo para desenvolver, ambas essas civilizações eram ligadas à natureza e ciclavam junto com os ciclos aí da natureza, né? Então, na Índia pré-védica, relembrando que a gente tinha aquelas civilizações harapianas, as civilizações do Vale do Indo, né? Do Vale do Rio Sarasvati, que se juntaram às culturas dravídicas, que eram mais do sul da Índia, e essas duas eram muito baseadas no culto do feminino. É, a partir dessa junção surgiram aí
deram-se nome às deusas como Sarasvati, como Kali, como Parvati, né? Surgiram dessa junção. E essas deusas eram cultuadas como as deusas iniciadoras da fertilidade, né? Daí surge o símbolo da Ione, que é a representatividade aí da parte ginecológica feminina, o culto a plantas sagradas, a árvores sagradas, por exemplo, na Índia, muito tula-se, né? O manjericão sagrado. A ligação, por exemplo, de árvores sagradas com deusas, de medicamentos fitoterápicos, de plantas medicinais ligadas a deusas, né, a danças. Então, essa era a Índia pré-védica. E aqui no Brasil, pré-histórico, nessas primeiras civilizações, tinham duas maiores, né, civilizações, as tupis e os guaranis, que reverenciavam também a Mãe Terra, tinham mulheres como xamãs, e o mito baseado também, centrado na mulher como aquela que é a origem, e no culto à Mãe Terra também. Então, apesar de, em momentos diferentes, essas duas civilizações surgiram aí desse mesmo foco, dessa mesma base que é o culto ao feminino e civilizações agrícolas e matriarcais, né? Ah, e todas essas duas civilizações, né, juntas, elas têm esse culto ao feminino ligado à natureza, à espiritualidade ligada ao feminino, a vida muito próxima aos ciclos da natureza, ao culto da água, ao culto das plantas, mesmo antes disso ser escrito em livros. Assim era a vivência das duas civilizações, as civilizações ali pré-védicas e as civilizações pré-coloniais, né? Então, disse que, inclusive, que na Amazônia a gente tem uma série de construções, de achados arqueológicos que estão lá ainda debaixo da floresta amazônica, muito rica, que mostra uma civilização muito rica também, muito desenvolvida, muito espiritual, muito ligada à natureza, mas que isso ainda não foi também muito estudado ou aprofundado. Mas existem lendas sobre a existência dessas civilizações. A gente às vezes saiba mais sobre as civilizações maias, astecas, mas aqui no Brasil também, dentro desse contexto de própria floresta amazônica, do cerrado em si, a gente tem muito dessas civilizações pré-coloniais que viviam em harmonia aí, vivem algumas até hoje. Então, só relembrando aqui, né, que o Ayurveda surge da base dessas civilizações antes dos Vedas, do Rig Veda, qual venha o Ayurveda, já existiam essas culturas que tinham o uso de plantas medicinais, o uso de banhos, o uso de desintoxicação, tratamentos naturais ou visão natural para gestação, para concepção, para o parto, para o pós-parto, para as questões ginecológicas femininas, vindas aí da observação profunda da natureza, dos elementos da natureza, e foi isso que deu base tanto para a civilização indiana atual, passando por todos os Vedas, Ayurveda e Yoga, e base para a nossa civilização brasileira, hoje atual, passando aí por todo o desenvolvimento. E vejam bem que hoje a gente também está nessa função de colocar de novo em voga isso que a gente tem tão forte aqui no Brasil, que é a nossa fauna, né? Que é a nossa flora, né? Que é os nossos recursos minerais sendo usados não de forma predativa, mas de forma aí a dar suporte de saúde para o nosso povo, para o nosso conhecimento, para as nossas origens aí. Dentro disso, também dessas civilizações se desenvolve o yoga, né? Dessas civilizações primordiais.
e que isso representa uma ligação, né, do cosmos em si com o próprio dessa força criadora com o próprio ser humano. E aqui no Brasil também toda a cosmogonia e espiritualidade dessas civilizações passadas era baseada na divindade dessa própria natureza. E essa população indígena vem desenvolvendo uma espiritualidade muito forte. Hoje a gente também resgata muito disso. E depois se misturando, lógico, com a espiritualidade europeia que chega, com o catolicismo, com a espiritualidade dos negros que chegam também da África, com toda a sua bagagem de alimentação, de fitoterapia, de cuidado com a saúde dentro do que eles conseguiam fazer, de espiritualidade também. Então, a gente tem realmente essa sociedade miscigenada, mas com base nessa sociedade pré-colonial extremamente ligado aí, que integra, né, o corpo, mente e espírito então, desde das nossas civilizações mais antigas e depois miscigenadas, até a nossa, e na sociedade indiana também, é como se tivesse as duas bases muito semelhantes aí. Enquanto a Índia escrevia os Vedas e o Ayurveda surgia, aqui no Brasil, a gente ainda não tinha escrita literatura, isso vem a chegar depois, mas a gente tem essas sociedades indígenas, como eu falei, muito ligadas aos saberes fitoterápicos, muito avançados, né? Muito ligadas ao sistema de cura nas plantas, no canto, na autoobservação, nos ritos de passagem, iniciações masculinas e femininas, né? A gente sabe que muito ligada aí aos calendários lunares e aos elementos, né? Aqui no Brasil, muito focado em quatro elementos, enquanto na Índia, a base de todo o Ayurveda é os Panchamahabhutas, né? Os cinco elementos, com um elemento éter aí incluído, que é o elemento espaço. Mas sempre mostrando esse ser que é um ser físico, mas também é um ser energético, um ser espiritual e que se conecta à natureza que o cerca, que o cria, que o mantém e que depois vai receber aí as suas finalizações, os seus fins, as suas mudanças também, né? Então a base é muito semelhante. Acontece que nesses mais de 300 anos de colonização que a gente foi perdendo esses saberes naturais. E na Índia não foi diferente, né? Eles têm uma colonização inglesa um pouco mais tardia, que começa aí em 1800, né? 1700, mas eles tiveram 300 anos de colonização inglesa. E antes dessa colonização inglesa, eles tiveram diversas invasões, invasões árabes, invasões até portuguesas, invasões francesas, holandesas, e depois chega os ingleses para fazer essa invasão, né, essa dominação aí e colonizar realmente a Índia. Então, eles tinham uma cultura muito forte, né? Isso foi, às vezes, sofrendo esse mix durante essas invasões, se perdendo alguma coisa das medicinas tradicionais, aliás, perdendo muito, e hoje, depois de algum tempo, eles estão nessa fase de retomar esses conhecimentos ancestrais. Isso não é diferente do Brasil, né? O Brasil, em 1500 é descoberto e aí colonizado, e tem 300 anos também de exploração aí colonial e de miscigenação, mas ao longo desses anos a gente vem também perdendo muito dessas culturas tradicionais, né? E hoje a gente também tenta fazer esse resgate, inclusive ligando com essa sabedoria ancestral aí indiana, mas a gente perdeu muito do nosso conhecimento de plantas, de temperos, das punks, imagina o potencial que a floresta amazônica não tem em termos curativos e medicinais, né? Que a gente ainda tem que reaver esse conhecimento.
Imagina quanto de potencial que o Cerrado também não tem, que outros biomas também não têm, e que muito provavelmente isso eram conhecidos, porque eram civilizações que viviam inseridas na natureza e que a gente foi perdendo, né? E muito dessa cultura entre Índia e Brasil foi sendo trocado, né? Porque tanto a Índia, os europeus iam muito à Índia, né? Saibam que ali o sul da Índia, ele tinha uma troca comercial muito grande, né? Então ele ficou menos talvez sobre o domínio inglês, outras nações chegavam ali e traziam muito disso para o Brasil, ao mesmo tempo que esses países, né? Por exemplo, os portugueses pegavam coisas do Brasil e levavam para a Índia. Então, eu não vou lembrar de todos aqui agora, mas, por exemplo, a manga é uma fruta indiana trazida para o Brasil. O próprio coco e a árvore de coco é trazido da Índia para o Brasil. É, a jaca, né, é uma fruta muito indiana que foi trazida para o Brasil. O coco, na verdade, eu fui para o Nordeste agora. E a gente foi visitar uma casa de 1551, uma das primeiras casas construídas por portugueses no Brasil. E esses portugueses se casavam com índios e tinham descendentes. Inclusive ajudaram aí na libertação do Brasil aí pelos portugueses. Mas eu fiquei assim, impressionada como a gente sabe tão pouco, como a gente estuda tão pouco dessa história mais típica do Brasil, do começo do Brasil. A gente tem muito esse ponto europeu, né? Eurocentrado. E aí, como as histórias que eles contaram lá pra gente dessa casa, desses índios que construíram essa casa, e essa população que saiu ali de Salvador e foi. E tinha gado e terras cultiváveis até o Ceará, até Minas Gerais. Como a gente sabe pouco dessas famílias, né? Pouco dessa própria história do Brasil também, mas o que eu queria falar é que o que eu ouvi é que eles trouxeram os coqueiros da Índia, porque onde eles plantavam coqueiro era uma marca de que aquele território era daquela família específica, né? Então era uma forma de marcar território. E aí outras foram trazidos, por exemplo, o cultivo de chás, né? Inclusive palavras, a palavra chá, a palavra jaca, a palavra manga, a palavra pai, a palavra pão. Tudo isso vem aí da cultura indiana e que a gente foi pegando como nosso também, por causa desse comércio aí, né? Em que Portugal fazia o meio de campo aí, né? Então, tem muito também de questões indianas na nossa alimentação, principalmente lá no Nordeste, né? Relacionado ao uso de temperos, ao uso de especiarias, por exemplo, coentro, né? O cominho é um tempero indiano, passado para a África, que depois chega aqui, a própria açafrão da terra. Então, tem muita essa miscigenação e a gente pode aproveitar dessa interligação aí das duas culturas com muita efetividade, inclusive por causa do clima aí. E aí, no século XX, então, começa essa conexão consciente, porque até agora eram essas trocas sempre com algum atravessador, né? Geralmente europeu aí, dos colonizadores. E agora, a partir de 1900, entre 1940 e 1960, começam a chegar alguns primeiros suames aqui no Brasil, relacionados aí mais à prática do yoga e a algumas vertentes, aí, algumas linhas do yoga. E a partir de 1980, alguns médicos indianos visitam o Brasil para começar a instituir um pouco dos conhecimentos ayurvédicos, principalmente lá em Goiânia, né? Eles começam então fazendo um hospital, mas um herbário de plantas medicinais que tinham correspondência no Brasil, dentro do SUS, né? Ali no hospital de Goiânia. E isso começa, assim, por algumas vertentes também, do Maharishi, que trabalha muito com Yoga e Ayurveda, trazendo esses médicos indianos para cá.
E a partir do final de 1990 e começo dos anos 2000, começam a surgir as primeiras escolas de Ayurveda aqui no Brasil, sendo, falando assim, sem falsa modéstia, né? Mas a escola Yoga Brahma Vidyalaya, na qual meu pai é presidente, como sendo uma das primeiras escolas de Ayurveda do Brasil, se não a primeira escola, né, de Ayurveda do Brasil, desde aí, de antes dos anos 2000, né? Aqui no Ashram, a gente começou em 1999, com talvez o primeiro curso de Ayurveda aí do Brasil, junto com algumas outras pessoas também importantes, inclusive mulheres, né, ali no Rio de Janeiro. E a partir disso, as escolas, a nossa escola e outras escolas vão crescendo. Mas falando assim, com todo o amor e com toda privilégio que foi para mim isso, poder estudar desde o começo do desenvolvimento aí do Ayurveda no Brasil, fazer parte dessa construção de uma escola importante aqui do Ayurveda do Brasil. E claro que isso começa assim, não sendo falado como um Ayurveda, começa como yoga, como meditação, como o cultivo aí das plantas medicinais, fazendo essa equiparação entre algumas plantas, né? Trazendo também questões de espiritualidade. E aí a gente foi avançando isso até que também es- espero ter feito parte aí de uma das pessoas que trouxe muito essa questão do Ayurveda para a saúde da mulher, a partir de 2010, um pouco antes, aqui para o Brasil, né? Fui para a Índia, estudei muito saúde da mulher e tentando trazer essas curas de forma feminina, né, para o feminino, para mulheres, consequentemente para seus filhos, para suas famílias, para a criança, tentando reaver aí e acreditando que o Brasil é um solo muito fértil para esses conhecimentos ancestrais, né? Poderem frutificar aqui com muita força. Então, hoje em dia, o Brasil é um dos países que mais se pratica yoga fora da própria Índia, né? Talvez aí esteja entre os líderes mundiais e que favorece muito a prática do Ayurveda por causa da biodiversidade não só tropical, mas a gente tem muitos biomas diversificados, assim como a Índia, né? Por exemplo, a gente tem algumas plantas que só crescem em clima mais frio, montanhoso, e aqui a gente também tem esse clima, algumas plantas que só crescem em clima tropical, em floresta, que eles também têm lá e a gente também tem aqui. Uma população que já valoriza o uso de ervas medicinais e de medicinas tradicionais, embora isso precisa ser mais exaltado, eu digo, principalmente aqui no Brasil, né? Inclusive, esse é um dos trabalhos que a gente vem tentando fazer dentro da fitoterapia e espera evoluir cada vez mais, tentar ligar essas plantas que a gente tem ditas no Ayurveda e catalogar todas que a gente tem aqui no Brasil, que são iguais ou semelhantes, mas também descobrir novas plantas brasileiras que tenham semelhança com as propriedades das ervas indianas que a gente não tem aqui. Então, por exemplo, eu creio que Marapuama vai ser alguma coisa semelhante assim ao bala, né, a cida cor-de-folha, quando a gente pesquisar. O próprio alguns óleos do Brasil, né? Alguns óleos tradicionais da Amazônia, talvez mesmo que não sejam iguais a óleos indianos, mas que têm propriedades semelhantes que a gente pode usar de acordo com os princípios, né, ayurvédicos, mas com os nossos próprios óleos aqui. Então, talvez o babaçu, né, o próprio óleo de coco que a gente tem muito aqui. é, e outros óleos que a gente, inclusive, está tendo estudos científicos sendo usados como, por exemplo, para melhorar corrimentos vaginais, para melhorar infecções vaginais, né? Me fugiu o nome do óleo que eu quero falar. É um óleo muito comum aqui no Brasil, né? Na verdade, uma seiva, mas que é um óleo que a gente tem também muito potente aqui no Brasil.
ah, e outros, vários outros óleos. Então, a gente está muito nesses estudos para também trazer e valorizar o conhecimento da nossa própria terra aqui, né? E a gente tem uma cultura que está cada vez crescendo demais, da valorização do feminino, da presença do feminino na saúde, da presença do feminino ligado aí aos ciclos da natureza. Então, é muito proeminente aí essa ligação entre a Ayurveda e o Brasil, né? Ah, então, tanto na Índia quanto no Brasil, a gente sempre associa a questão dos pajés, né? A ligados aí à questão da fertilidade, da terra, do corpo feminino, da cura, de saber sobre tratamento de doenças, de saber sobre espiritualidade, de saber sobre os ciclos, né? A gente ainda tem essas figuras femininas potentes que são detentoras desse conhecimento que é tão potente, né? Então, na Índia antiga, sendo visto como Shakti, a criadora, e aqui a Terra-mãe, criadora e nutridora também. Ah, o Ayurveda vê a mulher, então, como fonte da criação, nutrição, permanência, guardião da saúde da família, centro do equilíbrio da comunidade. Isso comunica, dialoga com as parteiras brasileiras, com as benzedeiras, com as pajés, com a sabedoria das nossas vozes, que a gente está perdendo, mas que a gente tem que trazer, ganhar isso de novo com muita força, né? Trazer aí, pegar essas mulheres sábias aqui também a gente tinha, infelizmente ela faleceu, mas a gente tinha uma senhora, né, na Chapada, aqui de Goiás, com conhecimento sobre parteria tradicional brasileira, sobre o uso de ervas medicinais durante a gestação, no parto e no pós-parto, inclusive usando bastes, enemas, em alguns momentos, no final da gestação, assim como no Ayurveda, né? Então, estudar com essas lideranças femininas, com essas senhoras sábias também, eu acho que é muito importante trazer isso também para uma traduzir isso para uma literatura mais científica, para isso também ganhar lugar de sabedoria, não só popular, mas científica. Usar o conhecimento tradicional, traduzir isso dentro dessa literatura científica, para que a gente possa realmente corroborar o uso aí dessas sabedorias. E aí, eu quis colocar vocês como duas pétalas da mesma flor, né? Tudo se comunica, né? Tudo faz parte da mesma coisa, mas o Brasil tem esse privilégio que tem uma natureza muito exuberante, terras em que a gente planta e as coisas nascem, a gente tem muita água, né? A gente tem um clima que favorece muito, a gente tem muito pouco desastre natural em termos de maremoto, terremoto, furacão, assim como a Índia. Então, esses dois são duas irmãs, na verdade, né? A Índia e o Brasil são dois irmãos aí, em termos de espiritualidade, a ligação com as plantas, dos ciclos, das curas naturais. E a Índia, então, dá à luz, né? Dá ao mundo o Ayurveda e o Yoga. E eu queria que, com tudo isso que eu vim explicar aqui para vocês, que a gente fortalecesse, entendesse, na verdade, como que o Ayurveda e o Yoga surgem, entendessem que a mulher teve um papel fortíssimo aí, né, nesse desenvolvimento do Yoga e Ayurveda, mesmo que isso não seja falado hoje em dia, e entender também que a gente surge muito semelhante às civilizações primordiais indianas e que a gente tem esse potencial muito grande por causa desse background, mas também por causa dessa terra tão fértil, tão cheia de natureza e de pessoas interessadas como nós aqui em levar esse conhecimento adiante e inclusive formar mais conhecimento a partir desse conhecimento ancestral aí, né? Então, é isso que eu queria trazer com vocês. Eu fiquei muito feliz realmente de compartilhar aí essas aulas. Foram aulas curtas, mas eu acho que é legal para a gente reposicionar aí esse surgimento do Ayurveda, não só como alguma coisa divina,
né? Que eu acredito nisso, mas também como alguma coisa prática, como alguma coisa que era desde sempre usada nas famílias, nos dias a dias, que a mulher teve participação muito forte. É um assunto que eu gosto de falar muito, eu gosto muito de falar sobre história, porque eu acho que situa a gente no momento que a gente está hoje. É, é, e espero poder aprender mais até sobre essa cultura brasileira, sobre a fitoterapia brasileira tradicional, sobre a medicina tradicional brasileira, para poder incorporar ainda mais nesses meus estudos de Ayurveda e cada vez mais passar para vocês. E essa série de aulas fez parte aí, então, do lançamento do curso de saúde da mulher e da criança dessa turma 2026, que é um curso que eu falo aí sobre desde o início, sobre anatomia e fisiologia da mulher, funcionamento do corpo feminino, sobre esses vários âmbitos, né? E também sobre fitoterapia para mulheres, sobre diagnóstico em mulheres, ciclo menstrual, tratamento de doenças na mulher, depois toda a questão da gestação, parto, pós-parto, saúde da criança, como manter a criança saudável, como tratar algumas questões aí em crianças, tudo de forma natural. Vou ensinar como faz óleo medicado, preparados para mulher, culinária, terapia sutil, yoga para mulheres e crianças. Então, é um curso muito completo, né? Essas aulas aqui serviram até como um preâmbulo aí para esse curso. E as inscrições estão abertas. Dia 5 de fevereiro a gente tem a nossa aula inaugural. Entrem aí no site anandarugueco.com para saber mais informações. Ou me sigam aí no Instagram, podem mandar DM também. Espero que vocês tenham gostado aí dessa série de aulas. E espero vocês no curso, espero vocês aqui para as próximas aulas. Obrigado a todos aí pela disponibilidade, pela participação. Namastê!